Opa, querida! Tudo bem? Todas nós, em algum momento, guardamos algo que Deus pediu pra gente entregar. Talvez você ainda não entenda, mas eu tenho certeza que no decorrer desse vídeo, o Espírito Santo vai trazer ao seu coração clareza e discernimento. Por isso, hoje nós vamos falar sobre pecados de estimação. Será que você tem algum pecado que você está aí guardando, cuidando e você deveria ter entregue? Então vamos lá, vamos entender o que é o pecado de estimação. Pecado de estimação nada mais é do que um hábito, um comportamento, algo que a pessoa pode usar de uma forma emocional ou racional. É como se fizesse parte de você, né, e você nem percebesse. E eu vou te dar alguns exemplos, né? Não sei se vai ser você ou talvez alguém que você conheça, mas eu tenho certeza que você vai entender aquilo que é lícito, aquilo que realmente aprova perante os céus, aquilo que agrada o coração de Deus ou aquilo que não agrada. Um exemplo básico, né? O primeiro deles, que é mulher, a gente gosta muito de falar, não é mesmo? Então, para algumas mulheres, né, algumas pessoas, né, não sei se nesse sentido enquadra você, mas um pecado, ele é a fofoca, né? E o que é esse pecado de estimação, a fofoca? Você já ouviu alguém falar para ti, né? Ou você mesmo usar essa expressão, vou te contar, mas é para você orar. Alguém veio, confiou algo a você e pediu para que realmente aquilo ficasse entre você e Deus e você vai compartilhar com outra pessoa. Você acha que isso é normal? Ah, vou expor, né, para outra pessoa, para que a pessoa aja em oração. Mas na verdade, isso é fofoca. Então, querida, às vezes tem pessoas confiando a você, sua vida, né, seu coração, e ela tá tendo a certeza de que você não irá expor para outras pessoas, mas que você vai ajudá-la em oração. Então, cuide, hein? Se você está usando essa expressão, ou se alguém está usando essa expressão, isso, na verdade, é uma fofoca. Outra coisa é sobre as mentiras. Você já ouviu, ou talvez tenha usado aquela expressão, ah, é só uma mentirinha. Ai, eu não quis falar ali para preservar, né, para não gerar uma situação pior. Gente, isso é mentira, não importa o tamanho, se ela é grande ou é pequena, é mentira. Isso também é um pecado. E a gente precisa ser, principalmente nós cristãos, precisamos ser pessoas íntegras, precisamos ser pessoas sinceras, precisamos ser pessoas de caráter, né? Então, nunca use da mentira como se fosse algo bom, não. A mentira não vai beneficiar ninguém e não vai te beneficiar em nada. Muito pelo contrário, ela só vai fazer com que aquela situação que aparentemente era pequena, que se você conversasse, se você contasse a verdade, poderia resolver. Muito pelo contrário, ela vai se tornar algo grande, ela vai tomar uma proporção enorme e muitas vezes irreversíveis. Então é importante você cuidar, né, querida? Não leve isso como um costume. Outro pecado de estimação bem disfarçado é aquele assim, ah, eu sou assim mesmo, Deus me conhece, Ele sabe quem eu sou. Querida, isso é orgulho disfarçado. Esse realmente é um pecado que Deus ele não aprova, porque muitas vezes a gente não quer transformar o nosso caráter, ou a gente não quer ser moldada, a gente acaba usando isso como justificativa para alguns dos nossos comportamentos. Então não use, né, o orgulho como a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Você já conhece essa música. Então cuide porque isso
vai fazer com que você ainda mais se afaste da presença de Deus. Outro pecadinho de estimação muito conhecido é o rancor e a falta de perdão. Você já ouviu alguém te falar, ou você já usou a expressão eu perdoo, mas eu não esqueço. Imagine se Deus, nos perdoasse e não esquecesse tudo aquilo que a gente comete de erro e de falhas. Ainda bem que existe o mar de esquecimento, que Jesus, Deus lança lá tudo aquilo que a gente fez e nos perdoa e faz com que a gente realmente tenha a oportunidade de ser aceito da forma que a gente é, no sentido de uma pessoa transformada, restaurada, e não por aquilo que a gente cometeu. Eu sei que tem situações que nos marcam, nos causam alguns traumas. A gente precisa perdoar. Isso eu já falei em vídeos anteriores. O perdão não quer dizer que você vai, não vai ficar marcado, que aquilo você não vai lembrar. Mas o lembrar é você saber que aquilo existiu, mas aquilo não pode mais te causar dor. Então, quando você usa essa expressão de que eu não esqueço, é como se você ficasse todos os dias ali cutucando na ferida. Como se você fizesse aquilo se abrir novamente. Então, querida, perdoe e libere mesmo, sabe? Não deixa esse sentimento, esse peso ficar sobre você. E existem perigos quando a gente fica alimentando esses pecados de estimação, quando a gente fica ali, cuidando desses pecadinhos. Primeiro, ele nos afasta da presença de Deus, um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo. Isso acaba bloqueando o nosso crescimento, nosso desenvolvimento espiritual. Querida, Deus, ele quer um coração quebrantado e contrito, um coração rendido à presença dele. A gente só vai estar cheia de Deus quando a gente estiver vazia do pecado, quando a gente deixar realmente o Espírito Santo fluir dentro da gente. Então, querida, não permita com que essas coisas pequenas, mas são realmente pequenos, mas poderosos no sentido de que pode nos impedir de estar 100% na presença de Deus, te impeça de crescer, te impeça de usufruir, de estar realmente com o Pai, ele de estar na presença dele. E eu sei que é um desafio diário. Tudo que a gente fala aqui, é sempre um exercício diário. Por isso eu quero ler para você o versículo que está lá em Salmo 139, versículo 23. E usa ele como uma oração para sua vida. É a oração do salmista, de Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. Pelo caminho que vai nos levar até o coração do Pai, pelo caminho que vai nos fazer sentir a presença dele, de estar 100% nele. Querida, pecado escondido, ele continua sendo pecado. Por isso hoje você tem a chance, a oportunidade de entregar para o Senhor Jesus, pedir para que Ele possa purificar, para que Ele possa olhar no mais íntimo do teu coração e trazer a limpeza para que você possa viver uma vida plena, uma vida completa na presença do Senhor. Querida, Deus quer curar o seu coração, te limpar por completo. Então confesse. Abre o seu coração para o Senhor Jesus para que Ele venha realmente trazer alívio, para que Ele possa te trazer paz. Deus, Ele não te condena pelo teu pecado, mas Ele quer te dar a oportunidade de arrependimento e se posicionar para viver uma nova vida, ou melhor, para viver a melhor vida que Ele sonhou para você.